Olá pessoal, graça e paz. Como é que vocês estão, hein? Ontem, dia 19, segunda-feira, houve várias notícias nas redes sociais, na mídia, sobre a escuridão que houve em São Paulo de dia. Não foi só em São Paulo, também aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil, isso aconteceu. E está sendo qualificado como apenas um fenômeno, né, meteorológico, a fumaça de queimadas na Bolívia que veio para cá, até mesmo na Amazônia teve sites falando que foram as queimadas que tem lá na Amazônia, a fumaça veio atravessando o país todo. Agora você imagina isso, né? A fumaça vai atravessar o país inteirinho, certinho, direitinho, para cair bem aqui em São Paulo para causar um dia de escuridão. Em vários outros países pode até ser normal, 3, 4 horas da tarde já está escuro ou bem escuro, ficar o tempo já escurecendo já nesse horário, mas aqui no nosso país isso aí não é normal. Então nós não podemos deixar de que isso aí chame a nossa atenção e de ver que isso aí é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Então eles querem naturalizar tudo, entender tudo como natural, sempre dar uma explicação para tudo, mas não é assim que as Escrituras apontam. Deixa eu ler para você aqui em Mateus capítulo 24. No Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, todo esse capítulo aqui, quase todo, o Senhor Jesus vai falando sobre os sinais da sua vinda, sinais do fim dos tempos. Mas no versículo 3, os discípulos perguntam ao Senhor assim: que sinais, Senhor, haverão da sua vinda? E o Senhor Jesus, então, ele vai respondendo a partir do versículo 4, para que eu possa trazer um vídeo curto para vocês e trazer o máximo da palavra de Deus aqui resumido, eu vou direto aos versículos 6 e ao versículo 8. No finalzinho do versículo 6 diz assim, mas ainda não é o fim. Então o Senhor Jesus vai falando, certamente você vai ouvir de guerra, rumores de guerra, e você não deve se assustar, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E por quê? O versículo de número 8 fala assim, porém tudo isso é o princípio das dores. Mas Davi, só porque escureceu o tempo, né, nós vamos dizer que isso aí é um sinal da vinda de Jesus, um sinal do fim dos tempos, né? Eu não quero ser um pregador de fatalismo ou um pregador de trazer sensacionalismo para você, mas nós não podemos fazer vista grossa ao que a palavra de Deus diz para nós. Deixa eu ler aqui o versículo 29, diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Mas, amado, esse versículo aqui, o que está dizendo aqui que o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, estrelas caindo, isso aí vai acontecer só na fase da grande tribulação. Só no tempo da grande tribulação. Espera lá, por mais de que existam teólogos e estudiosos da palavra que desejam fazer afirmações com exatidão, não existe como nós determinarmos exatamente, não. Esse fato aqui, alguns que a Escritura deixa muito bem claro, mas outros não ficam exatamente claro. Por exemplo, até mesmo os escribas e os fariseus da época do Senhor Jesus, os rabinos daquela época, que ficavam o tempo todo analisando as Escrituras, eles não conseguiam verificar com exatidão o cumprimento das Escrituras que estava passando diante dos olhos dele. Senão eles tinham reconhecido o Senhor Jesus, não é só porque eles endureceram o coração, é porque realmente eles não conseguiram perceber aquilo que está acontecendo. Depois que tudo aquilo passou, as coisas ficaram mais claras. É verdade que o sol se escurecer, a lua não dá sua claridade, estrelas caindo no firmamento, conforme está lá em Apocalipse capítulo 6. Essas coisas, esses fatos, eles vão se intensificar na grande tribulação. Mas antes de chegar à grande tribulação, antes da vinda do Senhor Jesus, essas coisas vão começar a acontecer. Vocês estão entendendo, amados? Vão começar a ver sinais dessas coisas. Mas no natural, o homem ele vai começar a dar explicação, dizendo que não, esses dias de escuridão aí é a fumaça, essa modificação é por isso, ou é por aquilo outro, não é verdade? Um fato desse aconteceu lá em Êxodo capítulo 10, quando o povo de Israel estava para ser tirado do Egito. Êxodo capítulo 10, então essa foi uma das pragas
uma das pragas do Egito para retirar o povo de Israel. Êxodo capítulo 10, no versículo de número 21 até o versículo 23, diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui era um relampejo do juízo de Deus. Não era exatamente já o juízo de Deus vindo, mas era um dos relampejos daquilo que estava por vir. Então, vão começar a acontecer. Quando a vinda do Senhor estiver se aproximando, essas coisas vão começar a acontecer nos dias de hoje. Vários sites ontem, se isso fosse uma coisa exatamente normal ou comum, por que vários sites iriam estar ali noticiando a escuridão que houve em São Paulo, né? Houve em outras cidades também, mas principalmente na cidade de São Paulo, lá na capital, né? Isso aí chamou muito a atenção. Vários sites conhecidos, sites principais, noticiaram sobre isso aí, e muitos deles deram a notícia dizendo que isso aí foi a queimada da Bolívia que trouxe o vento e tudo mais, ou até mesmo da Amazônia, mas nós sabemos que não é verdade. Fica um pouco complicado de tampar o sol com a peneira. Está se aproximando a volta do Senhor Jesus, tudo isso está próximo, e nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, nós não podemos ficar indiferentes a essas coisas aí. Essa profecia que nós lemos aqui em Mateus 24, que vão haver dias de escuridão, que vão haver estrelas caindo, então eles sempre vão tentar dar explicações que não são verdadeiras, para mostrar para você que tudo é natural. Então nada é a palavra de Deus, Davi, mas na Escritura, na palavra de Deus, não tem tudo ali, está entendendo? Pelo contrário, na palavra de Deus tem tudo e muito mais. Tudo que você precisa saber está na palavra de Deus, tem nas Escrituras. Não é verdade? Os homens que eles querem fazer vista grossa a isso tudo aí. As cientistas tentando distorcer a palavra e tentando dar explicações forçadas. Então o que seria as estrelas caindo? Aí eles vão lá dizer, não, foi o meteoro que caiu, né? Tudo para poder dizer, a Escritura diz que são estrelas. E essas coisas vão começar a acontecer já nos nossos dias. Tudo isso é o princípio das dores, né? Aí o cientista, para tentar querer comprovar tudo isso aí, o que ele faz? Ele senta lá e tenta explicar isso aí direitinho, aí simplesmente ele vai lá, dá uma de que ele é o sabichão, né? Aí ele pega o microfone na frente das câmeras, eu sou bonzão, eu sou o cara, aí ele larga o microfone lá, pronto, tá tudo resolvido. Não, amados, não tem como tampar o sol com a peneira, não tem como ficar se enganando mais as pessoas mais. Nós estamos nos últimos dias. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler esses 9 versículos aqui, é um texto longo, mas eu vou ler esse texto aqui porque ele está realmente interessante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Olha aí, mais uma vez a menção de dores de parto. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora o versículo 9, o que diz aqui? Quero chamar a sua atenção para esse versículo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus não nos destinou para a ira. O que a ira está se referindo aqui? Está se referindo àquele grande dia do Senhor.
O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do julgamento de Deus sobre a terra, sobre aqueles que desprezaram a palavra de Deus, sobre os dominantes, os poderosos desse nosso mundo tenebroso, sobre os principados, sobre o mundo que fez vista grossa, que virou as costas para o Senhor Jesus, escarneceu do Senhor Jesus e fez vista grossa de tudo isso e perseguiu os cristãos e pensaram que a vida é só aqui na terra e tudo mais e tentaram esconder o que a palavra de Deus revela para nós com verdade. Então vai haver esse grande julgamento. Quando vai começar isso? Quando o Senhor Jesus voltar, a igreja for arrebatada, os salvos serão, os cristãos, eles serão arrebatados desse mundo e haverá um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, 2 períodos de 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos, que vai ser a grande tribulação. As escrituras chamam angústia de Jacó, vai ser a ira do Senhor. Então, eu vou dizer para você que você, como um cristão, como um servo de Deus, fiel, que honra o Senhor Jesus dia a dia, você não tem que ficar com medo, você não tem que ter medo de que você vai ficar aqui, você não tem que ter medo, será que nós vamos passar pela tribulação, será que nós não vamos? Quantos ensinadores, quantos líderes religiosos hoje em dia dizem, não, nós vamos ficar na grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Outros dizem, a igreja não vai passar. Outros dizem, nós não sabemos ao certo. Sabemos que Jesus virá. Pelo menos isso eles sabem, acreditam que Jesus virá. Mas eu digo isso para você com humildade. Não me coloca aqui como o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. Mas se você verificar vários textos das Escrituras, a palavra de Deus diz que nós não passaremos pela ira. Não passaremos pela ira. Aqui diz, ó, você vê que o Senhor Jesus, você vê que o apóstolo Paulo, ele está descrevendo aqui sobre a volta do Senhor Jesus. E no final ele diz aqui, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Salvador. Então não vamos dormir, como diz aqui o versículo 6. Não vamos dormir como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nesse tempo de hoje, haverão escarnecedores, pessoas que vão escarnecer quando tiverem pessoas como eu pregando sobre a vinda de Jesus, pregando sobre a volta do Senhor Jesus. Vamos ver pessoas que vão estar escarnecendo, rindo, né? Tentando dizer que Deus não existe, tentando dizer que nós somos uma poeirinha no meio de todo esse universo aqui, desvalorizando a criação do Deus Todo-Poderoso, dizendo que nós fomos criados pelos ETs cientistas que vieram de outro planeta. Tudo isso aí significa o quê? Tudo aí são doutrinas luciferianas, são ensinamentos para distorcer a palavra. É uma religião disfarçada de ciência. Vamos a 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 4, que diz assim, ó, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E por que, desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação? Olha só, isso aqui são escarnecedores, vão ter pessoas perguntando, mas cadê? Não disseram que Jesus ia voltar? Não aconteceu nada até agora? Amados, não vamos ficar num sono espiritual. Nós não vamos dormir. Amém? Não vamos dormir. Todas essas coisas, esses sinais, deve você estar dizendo que só porque ficou bastante escuro lá em São Paulo e várias cidades do Brasil, isso aí está significando que já é um cumprimento dessa palavra? Não é um cumprimento completo das Escrituras quando diz que vai haver tempos já de escuridão. Isso são apenas relampejos. A coisa está entrando no início. Você está entendendo, amado? Então por isso que nós temos que estar alerta em relação a isso aí. Não podemos só viver a nossa vida, resolvendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa rotina e pronto, acabou. Eu tenho contas para pagar, eu tenho coisas, eu sou ocupado. Ok, cumpra seus compromissos, mas não deixe de observar tudo isso que está acontecendo à nossa volta. É isso, exatamente isso que os dominadores desse mundo, que o príncipe das trevas, ele gostaria que você fizesse. Você vai ser uma pessoa religiosa, mas você vai ser uma pessoa, né, ali meia morna, meio morno, né? Então temos que ser quentes, temos que confiar na graça de Deus, na palavra de Deus. Nossos olhos precisam estar nas Escrituras. Se a palavra de Deus diz que vai haver tempo de escuridão, essas coisas começam a acontecer, isso aí já é o começo, é o princípio das dores, né? Quando ela fala que as estrelas vão cair do céu,
Isso aí vai se intensificar e vai acontecer com uma grande frequência que vai abalar as pessoas na grande tribulação. Nesse nosso tempo, nós vamos ver algumas coisas acontecendo. Mas Davi, lá na Rússia, em 2013, houve um meteoro que caiu. Né? E onde que está a pedra? Né? Tem vários vídeos na internet, por aí afora, mostrando aquele tração de fogo atravessando os céus. Né? Mas onde é que está a pedra? A pedra foi para onde, desse negócio aí? Ela explodiu. Eles dizem que ela explodiu e acabou, ninguém viu nada. Né? As escrituras dizem que as estrelas cairão. Não é meteoro nenhum. Eu sou mais a palavra de Deus. Eu sou mais o que as escrituras dizem. A escritura diz que vão haver sinais nos céus. Essa que é a verdade, amado. O sol vai se escurecer, vão haver sinais nos céus, as estrelas cairão. Essa que é a verdade. Essa que é a palavra de Deus. Os nossos olhos precisam estar nesse ponto aí. Precisamos chamar a atenção para esse ponto. Ok? Então eu quero encerrar esse vídeo aqui deixando para você Isaías. Isaías no capítulo 26, tá? Isaías capítulo 26, versículo 17. Olha o que diz a escritura aqui. Versículo 17. Essa passagem aqui, ela é tremenda, ela é extraordinária e reveladora para nós. Fica atento com isso aí e guarda no seu coração. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebe-nos nós e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Verso 19, veja bem. Os vossos mortos também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aleluia! Glória a Deus! Que revelação extraordinária do Espírito Santo. Pastor, você está querendo dizer que quando essas coisas todas começarem a acontecer, né? Porque nós podemos experimentar sim a entrada desses sinais aí, nós podemos experimentar. Quem é que pode dizer que simplesmente vai estar tudo bem, sem acontecer nada, simplesmente o Senhor Jesus, pum, volta, e aí daí em diante começa a acontecer todos esses sinais? Quem é que pode dizer? Fala. Não existe base na Bíblia para nós dizermos isso, para eu falar isso para você. Mas o que eu posso dizer para você é que os sinais, as pragas do Apocalipse, a descida, o derramamento do cálice da ira de Deus será no período da grande tribulação. Isso nós podemos afirmar com exatidão. Mas antes disso, vai haver as dores de parto. Vai haver a entrada disso tudo. Então podem acontecer sinais e nós precisamos estar preparados. Não durmamos como os demais, que dormem, que ficam no sono, sabe? A pessoa está ali vivendo a vida dela, não está se preocupando, né? Ela está se preocupando só com coisas desse mundo aqui. Né? Claro que Deus quer te ajudar nos projetos desse mundo, nas coisas também, mas o nosso alvo deve ser o Senhor. O nosso foco deve ser o Senhor. Colossenses 3, versículo 2, diz que nós devemos olhar para as coisas de cima. Se ocupe com as suas coisas aqui, pague as suas contas, estude, trabalhe, faça os seus projetos, mas faça com que o seu alvo principal seja as coisas espirituais. Não vamos dormir, amados. Olha o que diz aqui então, quando diz aqui, ó, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Aqui não está falando que quando houverem os dias de escuridão, se isso acontecer na gestão da igreja ainda estando aqui, isso não significa que simplesmente vão trancar a nossa porta. Aqui está falando de nós nos escondermos no Senhor. Isso aqui está falando do arrebatamento. A igreja será retirada da terra. A igreja será ausentada desse lugar aqui, amados. Glórias a Deus. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um só momento. Onde nós vamos estar? Aonde a igreja do Senhor Jesus vai estar? Quando a ira de Deus foi derramada sobre a terra. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Vamos estar ali com as portas fechadas. Vamos estar lá dentro. Como foi Noé no dilúvio.
e ele entrou na arca, a arca representa o Senhor Jesus, e o próprio Deus selou a porta da arca por fora. E detalhe que a arca tinha apenas uma porta, existe apenas um caminho para o Senhor Jesus. Davi, eu tenho um pensamento diferente, eu respeito você, eu respeito todas as pessoas, né? Mas a Escritura não fala de religião, a Escritura fala do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Você tem que crer no Senhor Jesus e andar na presença dele. Não deixe também para que você possa fortalecer a sua fé, de estar associado, de participar de uma igreja próximo da sua casa, baseado na Bíblia, ok? Então aqui fala, né? Por um só momento, até que passe a ira. Glórias a Deus. Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você passar por esse período de ira se você crer no Senhor Jesus, se você confiar nele. Amém? Você não pode ser salvo pelas suas obras, você não pode ser salvo pela sua própria capacidade. Não existe essa condição. Isso não existe, amados. Isso é justiça própria. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não pela minha própria justiça, que eu não quero ser encontrado na minha justiça, mas na justiça dele. Seja encontrado na justiça do Senhor Jesus. Não fique colocando os seus olhos na sua própria capacidade, não. Como você é bom, como você é capaz, eu tenho feito tudo direitinho. Continue fazendo tudo direitinho, mas coloque os teus olhos no Senhor Jesus. Amém? Eu fico por aqui, eu deixo essa palavra para você. Vamos nos manter despertados, acordados, com os olhos nas Escrituras, em tudo isso que está acontecendo, ok? E não vamos deixar simplesmente que a mídia ou as redes sociais determinem para nós naquilo que nós vamos acreditar. Não vamos deixar nos ser influenciados, vamos influenciar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu sou o pastor Davi Daniel, pastor da Igreja Batista Fonte da Graça, localizado na rua Governador Leonel de Moura Brizola, 8080. Nossos cultos são quartas e domingos. A princípio, você é o nosso convidado. Se porventura você não puder, procure uma igreja baseada na Bíblia próximo da sua casa. Eu aproveito para pedir o seu like para esse vídeo aí. Também se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você possa nos acompanhar e ouvir e nós participarmos aqui de estudos da Palavra de Deus, para que a nossa fé possa crescer e nos prepararmos a cada dia para a volta do Senhor Jesus, naquele dia maravilhoso em que o Senhor vai voltar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você possa ter um ótimo dia em nome de Jesus.